Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Jesus advertiu seus discípulos em Lucas 9:22, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lucas registra 3 ocasiões diferentes em que Jesus anunciou abertamente a seus discípulos sobre o que deveria acontecer com ele: ser entregue às autoridades, morrer e ressuscitar. Foi para isso que ele veio. A morte estava em seus planos. A morte de Jesus não foi um imprevisto nos planos de Deus, mas parte deles. E na sequência do seu discurso, Jesus encoraja seus discípulos a fazerem o mesmo. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 27. Se o caminho de Jesus continha sofrimento, rejeição e morte, aqueles que querem seguir Jesus passarão pelos mesmos apertos. Jesus fala sobre negar a si mesmo, isto é, negar as suas vontades, paixões e até sentimentos. Negar a ira que você quer esbravejar, negar o desejo que você quer saciar, negar a preguiça que você quer ceder, negar o orgulho que você quer sentir. Sacrificar todas essas coisas numa cruz e fazê-las morrer. E isso dia após dia. Até o fim da vida, teremos uma luta incessante contra nós mesmos. Aquele que dedica sua vida para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus planos, para correr atrás dos seus interesses, acabará perdendo a vida. Mas aquele que está disposto a abrir mão dos seus sonhos, desejos, dos seus interesses, para buscar as coisas do interesse de Cristo, este no final ganhará a vida e terá plena satisfação. Pois no final haverá grande insatisfação para aquele que fez tudo o que queria na vida, mas o fez em troca da sua alma. Somos continuamente seduzidos pelo mundo para invertermos as coisas e nos preocuparmos demais com a nossa satisfação, com os nossos interesses neste mundo, de modo que frequentemente precisamos ser recordados sobre a importância de perder esta vida e ganhar a nossa alma. Para quem quer aproveitar a vida, o Evangelho soará vergonhoso, pois o mundo assim o considera. O Evangelho reprova o que o mundo aprova, e o mundo lida com isso, menosprezando as palavras do Evangelho. Para o mundo, por exemplo, era vergonhoso se associar aos publicanos, pobres e cegos, mas Jesus e seus discípulos se associaram a tais pessoas. Temos uma escolha: ou nos preocuparemos com o julgamento do mundo e nos envergonharemos de Cristo, ou nos preocuparemos com o julgamento de Deus e nos envergonharemos do mundo. Quão terrível é pensar que Cristo terá vergonha de nós quando vier em grande glória. E falando em glória, Jesus concluiu dizendo que alguns dos seus ouvintes veriam a glória do reino de Deus ainda em vida.
Uma interpretação interessante dessa afirmação é pensar que isso foi cumprido 8 dias depois, quando Jesus foi transfigurado diante de alguns dos seus discípulos, dando-lhes assim um aperitivo da glória do reino de Deus. Mas esse será o assunto do próximo episódio sobre o livro de Lucas. Se Deus permitir, até lá. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.